pessoal, tudo bem? A dica de hoje é sobre fermentos. Eu vou explicar tudo sobre a diferença deles e aonde utilizá-los. Vem comigo! Para começar, então, eu vou falar sobre o fermento mais comum, que é o fermento químico. Ele é aquele fermento branquinho como uma farinha e ele é o mais utilizado para bolos. O fermento químico tem como principal elemento para fazer os bolos crescer o bicarbonato de sódio. Mas o fermento químico ele não é tão forte quanto usar só o bicarbonato de sódio, porque ele tem um pouquinho de amido de milho na composição. Então, toda vez que a sua receita pedir por bicarbonato de sódio, cuide muito bem na hora de utilizar o fermento químico no lugar, porque ele vai ser menos potente do que só o bicarbonato de sódio e vice-versa. Falando nele, o bicarbonato de sódio também é muito utilizado em receitas de bolos e biscoitos. No Brasil, eu acho mais difícil de encontrar receitas que tenham bicarbonato de sódio na composição, mas aqui é muito comum. Muitas vezes as pessoas usam um pouquinho de bicarbonato de sódio e um pouquinho de fermento químico aqui nas receitas. O nosso segundo fermento de hoje que eu vou falar é o fermento biológico seco. Ele geralmente vem em pacotinhos como esse. Esse aqui tem 8, quase 9 gramas no pacotinho. É muito utilizado para pães. O fermento biológico seco, ele necessita de algum tipo de líquido na composição da receita. Então, se a sua receita já pede água, você pode usar um pouco daquela água da receita para hidratar o seu fermento biológico. E essa água, ele deve estar numa temperatura ambiente, não muito quente nem muito fria. Essa temperatura vai ajudar que formem bolinhas. E aí, quando essas bolinhas já estiverem formadas, essa espuma estiver formado, quer dizer que seu fermento está pronto para ser utilizado. O fermento biológico seco comum, aqui se chama Active Dry Yeast, ele necessita de um tempo a mais para a massa crescer. Já temos também uma outra opção que também vem assim num pacotinho, mas ele se chama fermento biológico seco instantâneo, como aqui nos Estados Unidos, Instant Yeast ou Fast Rise. Esses são muito utilizados para quem tem aquelas máquinas de pães caseiras, porque não precisa esperar um tempo para a fermentação, diferente do fermento biológico seco comum. Ele pode ser só acrescentado direto na massa. Geralmente você precisa de no máximo 1 hora para fazer sua massa crescer, enquanto no fermento biológico seco comum ele vai precisar de pelo menos umas 2 horas. E agora, não menos importante, o fermento biológico fresco. Esse fermento biológico é muito legal para utilizar em receitas que você não adiciona líquido na massa, porque ele já vem compactado, ele já é como se fosse uma mistura de fermento biológico com água, e ele já vem compactado como se fosse uma manteiguinha, sabe? Esse fermento ele vai ser encontrado nas geladeiras e ele não dura muito tempo. Como o nome já diz, ele é um fermento biológico fresco, então ele deve ser tratado como laticínios, fica sempre na geladeira. Ele tem uma validade bem baixa, porque ele já está hidratado, então assim que comprar já tem que utilizar. Já os fermentos secos não precisa, esse você pode deixar guardadinho enquanto eles estiverem fechados sem oxigênio. Eles vão durar por bastante tempo. O fermento biológico fresco se chama Fresh Yeast, aqui nos Estados Unidos, ou também pode ser chamado Cake Yeast, que é bem interessante, porque eles chamam essa compactação do fermento como um bolo. Engraçado, né? E a última coisa que eu vou citar hoje é o fermento natural, também conhecido como levain, ou levain em francês. Esse fermento ele pode ser obtido a partir de frutas quando elas começam a fermentar ou alguns outros ingredientes. Aquela fermentação natural ela pode ser utilizada e aí transformada em um fermento que você acrescenta farinha e açúcar e água, e você tem que como é que a gente fala feed? E você tem que alimentar esse fermento todos os dias. Muitas vezes você pode deixar de alguns dias também. Também é muito chamado como fermento mãe, principalmente utilizado para pães de fermentação natural. Ele dá um sabor específico da fermentação para o pão que fica uma delícia, um azedinho assim, sabe?
Então aqui são todos os tipos de fermento que são os mais utilizados hoje em dia. Espero que vocês tenham gostado e tenham tirado todas as dúvidas sobre tipos de fermento. Fiquem ligados, segunda-feira tem uma nova receita aqui no canal. Então curtam, compartilhem bastante os vídeos e não deixem de se inscrever, né pessoal? Porque daí vocês vão ficar recebendo as notificações com todos os vídeos novos que eu coloco aqui. Beijo!